Apoio Cultural. Faça pós-graduação Unifor, agora com cursos em EAD. Mais informações, unifor.br. Viver Mais no ar, e hoje a alegria de tomar aqui um café com a NASA. NASA, seja muito bem-vinda ao Viver Mais, um brinde à vida. Tchim, tchim. NASA, a estrela das artes do mundo. Eu poderia te apresentar assim. Você que tem uma história brilhante, eu vou só situar aqui quem está assistindo o Viver Mais. A NASA saiu lá do Piauí, o nome da cidade? Santa Cruz do Piauí. Santa Cruz do Piauí, e hoje é conhecida internacionalmente pela sua arte. Óbvio que eu quero saber como foi essa saída lá do Piauí e hoje você mora nos Estados Unidos desde a década de 80, né, NASA? Uhum. Como foi que essa menina lá do interior do Piauí despertou para as artes? Desde criança que eu, em vez de, costumava fazer rabisco nos cadernos da escola, né? Era maior bagunça meus cadernos. E também ficava desenhando o perfil de meu pai na farmácia, onde ele tinha uma farmácia, né? E depois, mas eu não queria ser artista porque me disseram que artista passa fome. Então, Você não está passando fome não, né, NASA? ainda não. Então, Te enganaram. Ainda bem que você não ouviu isso, senão hoje a gente não teria esse nome, né, brasileiro brilhando no mundo. mas depois eu de Santa Cruz eu fui para estudar em Picos, vim estudar em Fortaleza, morei em Fortaleza quando adolescente, depois Teresina, depois Brasília, Mato Grosso do Sul, Recife, vários lugares antes de sair do Brasil. Uhum. Quando eu saí do Brasil foi porque eu me casei com um americano, moramos aqui 1 ano depois de casados e ele teve que ir, eu tive que ir também. Mas eu não fui como escolha, eu quero ir morar no exterior, né? Minha vida aqui era perfeita, né? Eu tinha um emprego incrível no Banco do Brasil e não sentia falta de mudar para o exterior, né? Uhum. Mas foi lá no exterior que a sua arte despontou? Não, aqui no Brasil eu já tinha 10 anos de carreira, já tinha exposto no MASP. Ah, lá em São Paulo. Sim, já tinha feito, eu fazia muitos retratos de encomenda por pessoas no Brasil todo. E agora, a diferença foi que quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu me profissionalizei mais. Aqui, o hábito naquela época era, você bota o quadro debaixo do braço e vai na galeria e mostra, e a galeria aceita ou não, aí você faz uma exposição, mas lá você precisa agir mais ou menos como uma pequena empresa, né? Então, Entendi. é esperado de você que tenha um currículo limpo, bem escrito, sem erros de gramática, um portfólio. Eu gastei muito, passei anos investindo em fazer um portfólio com fotografias, exatamente como mandava o figurino, li muito sobre mercado de arte, sobre todas essas coisas. Tinha um livro chamado The Business of Art, então o negócio da arte. Uhum. Então era escrito para treinar artistas a ficar mais profissionais, a agir como um negócio. Mas valeu a pena, né, NASA? Acho que sim. Valeu a pena, É. porque prêmios você já ganhou muitos. Aí você falou aí, retratista, que a gente chama, né? Você fez de grandes personalidades. Obama, quem mais? Eu vi aqui alguns Obama, nomes. A gente diz Obama porque é uma grande É, referência. claro. Fernando Henrique Cardoso, Dilma Rousseff, Ivana Trump. Né? Ivana Trump e Obama foram retratos. Dilma Rousseff foi um quadro que o Barack Obama me contratou para dar para ela. Uhum. Então foi um quadro das duas bandeiras dos dois países para ele trazer. Ele não trouxe na mão, veio para o Brasil na mesma época que ele veio. E aí depois eu fiz o retrato dele por minha conta. O Bill Clinton tinha um quadro meu que era de uma águia americana misturada com a bandeira brasileira. Foi no dia em que eu descobri que eu podia ter de volta a minha cidadania brasileira, porque, por incrível que pareça,
Naquela época, o Brasil esperava, quando você se tornasse cidadão de outra, Perdia a daqui, era para avisar, e o Brasil, o presidente aceitava ou não. E, no caso, Zé Sarney me caçou. Eu fiquei sem cidadania brasileira por uns 15 anos. Sério, Nasa? Então, depois eu fiz esse quadro para Bill Clinton e um para Fernando Henrique Cardoso, que era o presidente na época, para comemorar o fato de que o Brasil agora aceitava dupla cidadania. Ai, que bom. Então, o consulado do Brasil em Miami mandou uns formulários para cada um dos cidadãos que diziam que queria fazer isso. Uhum. E aí eu consegui minha cidadania de volta. Que maravilha, do Piauí para o mundo, a gente tem que sempre fazer essa referência. E por que Nasa, que mora nos Estados Unidos, está aqui em Fortaleza? Porque inaugurou uma exposição na Universidade de Fortaleza, que vai ficar até o final de agosto. Quem ainda não viu, não pode perder. E também, quando a gente fala em Nasa, tem que fazer referência ao seu trabalho com a natureza, tem uma conexão muito forte. Isso também desde lá do Piauí? Não. Claro que desde criança eu tinha o hábito, eu e minha irmã mais velha, acho que foi mais influência dela, de minha irmã mais velha, né? Que sempre foi tipo uma irmã-mãe, né? Então, a gente ia ver o pôr do sol todo dia, à tardinha, em cima de um morro que tem lá. E esse era o nosso, ou então tomar banho de rio, eram os nossos, delícia, né? as coisas que a gente fazia como entretenimento. Não tinha TV, não tinha rádio, a rádio era só ondas curtas, papai tinha na farmácia, mas era só notícia que dava. Uhum. Então, minha irmã me orientou muito com relação a respeito à natureza, aos animais, essas coisas assim. E depois, mas como artista, não tinha feito nada assim. Uhum. Até mais ou menos 95, mais ou menos, que eu fui para SeaWorld e vi uma apresentação sobre o peixe-boi e sobre o fato de que estava em perigo de extinção, e eu me emocionei muito quando voltei para o meu ateliê em Boca Raton, que era em Boca Raton na época. Eu fiz um quadro de um peixe-boi e depois, daí em diante, eu passei a me envolver muito com ONGs que tentam ajudar a preservar o meio ambiente, com Save the Manatee Club, Salve o Peixe-Boi, o Clube Salve o Peixe-Boi, o Clube Salve a Pantera da Flórida. E sempre me envolvi com essas coisas assim, e com outras ONGs que têm a ver com pesquisa científica também. Quando uma artista reconhecida internacionalmente como você abraça essa causa da natureza, você vê mudança? Há uma conscientização? Vou juntar aqui as duas coisas. Nessa exposição da Unifor, você envelopou, digamos assim, as árvores. O que você quer despertar com isso? Pela mesma razão com que eu comecei a pintar animais em perigo de extinção, eu criei essa ideia de envelopar o tronco das árvores com minha arte para conscientizar as pessoas, chamar a atenção para a necessidade de preservação do meio ambiente. Então, esta exposição na Unifor, é um projeto que a gente começou a desenvolver em novembro e ficamos 6 meses, eu e uma equipe da Unifor, em contato pelo Zoom e pelo Google, e foi uma coisa assim extremamente difícil, e agora, como se diz, tornou-se realidade. Então, era um sonho para mim conseguir que uma instituição que tivesse o poder de fazer isso acontecer, e está tendo muita divulgação. Graças a esta divulgação, Sim. Eu acho que deve ter muita gente por aí que valoriza um pouquinho mais o meio ambiente agora. Vai ter um outro olhar, né, Nasa? Eu acho que mesmo que eu não possa mudar o mundo, se eu mudar a visão de pouquinhas pessoas, para que elas passem para outras pessoas aquela
visão, já é uma ajuda, né? Com certeza, é a gotinha no oceano que vai fazer a diferença, né, Exato. Nasa? E a exposição, além dessa questão das árvores, ela é virtual também, Sim. até o final de agosto, né? Quem Até o quiser final de ir à agosto. Unifor, é grátis, pode acompanhar o seu trabalho. São 20 árvores, são 20 quadros, 20 Sim. obras de arte, que fazem parte da exposição virtual. Ela é virtual em 3 dimensões. Você põe uns óculos que eles têm lá e você entra na exposição. Uhum. A exposição, dentro daqueles óculos ali, você sente como se estivesse dentro da sala, lá de baixo, onde faz as exposições. E é tudo igual, as paredes, a dimensão, ali aquela lanchonete que eles têm, as cadeiras lá fora, tudo igual. Uhum. Aí você entra, vê os quadros, você pode ver de pertinho, de longe, você pode ver de lado, entende? Então, para cada um desses quadros, eu criei uma estampa que é praticamente igual ao quadro, é igual ao quadro no meio da árvore. Digamos que tem o tronco daqui do chão até 5, 10 metros de altura. Então, até 5 metros de altura, eu tive que botar o quadro no meio Uhum. e criar para cima a continuação do quadro com o computador. Como se esse quadro existisse, como se existisse esse pedaço. Uma extensão do quadro. Então, cada uma desses envelopamentos, cada um desses pedaços de tecido que estão envolvendo o quadro, eles são uma obra de arte única. Isso era um sonho que permeava a sua imaginação. Sim. E que bom que a Unifor, o seu país, abraçou essa causa. Qual o sentimento, Eu Nasa? admiro muito a Unifor, tenho uma conexão fortíssima. No dia da abertura da exposição, me botaram para falar. Uma das primeiras coisas que eu disse foi assim: eu gosto tanto da Unifor que eu tenho vontade de trazer uma rede, armar aqui e ficar morando. E lá que tem tanta árvore, né, ali se aproveita bem a natureza, se valoriza. Um grau a menos do que a temperatura média de Fortaleza na Unifor, só por causa daquelas árvores. As palmeiras, são as muitas flores, árvores. Muito. E no dia da inauguração da minha exposição, coincidiu que aquela semana era a Semana do Meio Ambiente. Sim. E eu acho que foi por isso que marcaram para aquela época. E nós fomos, digamos que a exposição ia começar às 10 horas da manhã no Centro Cultural. Às 9 horas da manhã estávamos plantando 50 árvores para comemorar os 50 anos da Unifor. Nossa. Então, com tanta árvore que lá já tem, foi mais 50 árvores. Acho que vai baixar mais meio grau lá. Como é que você vê essa conexão da arte com a tecnologia? Quando você diz, você pega uns óculos e viaja, como é para o artista fazer essa conexão, Nasa? Fascinante. Apesar da minha idade, eu sou muito... como é que se diz? Eu gosto muito de estar assim... Além do seu tempo? À frente de meu tempo. Eu sempre estive à frente de meu tempo. Com em todos certeza, os aspectos. Quando eu era adolescente, quando eu me recusei a botar luto quando meu pai morreu, porque era aquela coisa de aparência, de dar para que as pessoas, os vizinhos, achassem que você estava triste porque estava de preto. Eu dizia, isso é aparência, isso não tem nada a ver com o meu sentimento, o que eu sinto aqui dentro é o que importa. Então, foi a maior briga, né? O adolescente rebelde, né? Então, sempre estive um pouquinho à frente nesse sentido. Fiz muita besteira também por estar à frente de uma sociedade que não estava preparada para o meu avanço, mas sem dúvida. Agora eu aprendo tecnologia muito rápido, uso muito, inclusive 80% dos meus trabalhos agora eu crio com o computador. Olha. Agora, é como se eu estivesse pintando uma tela. Eu descobri uma forma através de centenas, milhares de horas trabalhando com o computador para fazer isso que eu falei de a extensão do quadro para cima e para baixo. Eu disse, peraí, eu posso pintar o quadro inteiro assim com o computador.
Então, eu uso os pincéis do computador somente, não uso aqueles efeitos especiais, não faço cortar e colar, não estico não. para cá nem para lá. É simplesmente pintando mesmo. Nasa, é pouco tempo para saber dessa sua trajetória como a estrela das artes do mundo, mas aqui no Viver Mais eu sempre falo das dores e as delícias da passagem do tempo. A gente conheceu um pouco da artista, eu quero conhecer um pouco da Nasa, mulher, da maturidade. Mas isso no próximo bloco. Já tomou todo o seu café, a gente volta Quase já. todo. Apoio Cultural. A sua carreira merece estar na melhor do Brasil. Faça pós-graduação Unifor, agora com cursos em EAD. Mais informações, unifor.br. Voltando, tomando aqui o café com a Nasa, essa piauiense que conquistou o mundo por meio da arte. Que forma mais bonita de ser reconhecida pela arte. Mas, Nasa, eu quero saber da Nasa mulher, as dores e as delícias da passagem do tempo, da garota rebelde lá de São José, Santa Cruz. Santa Cruz do Piauí. Também você está além do tempo para encarar essa passagem do tempo? Sim, é claro que eu acho que todos nós, seres humanos, mas principalmente a mulher, a gente tem muito medo da idade chegando, principalmente por causa da aparência da gente que muda, mas eu não tenho nenhum problema, nem emocional, eu não faço, né, nenhum esforço consciente para simplesmente assumir que sou velha. Eu não sou velha, eu sou velha. Eu acho que eu nunca vou ser mentalmente a velhinha, sabe? Mas eu sei que meu corpo não é o mesmo, sei que eu tenho muitos problemas de saúde, eu sei que meu rosto está muito diferente do que era antes, e a minha energia e tudo mais. Então, não adianta negar isso. Não... Negar para quê? Eu quero viver de acordo com o que... Como é que a gente diz? De acordo com o período em que eu estou. Não quero viver como uma menina, um adolescente, nem como uma jovem, mas também eu não quero me entregar no sentido de deixar de aprender. Eu acho que o segredo da juventude eterna é a gente se atualizar os valores da gente. O mínimo que eu posso fazer é simplesmente acompanhar, tentar mudar a mim mesma para poder acompanhar essas mudanças, porque de um modo geral os jovens estão certos. Sempre tiveram em toda a história. Você é um exemplo, né? Agora, Nasa, quando você fala da questão do envelhecimento que não aceita, a gente pensa que é uma coisa muito aqui do Brasil, dessa cobrança. Hoje a gente vive muito a cobrança da aparência, as redes sociais, nos impõem um modelo de beleza, vem o etarismo. Enfim, como lidar com tudo isso? Você que é uma mulher que viajou o mundo, e a gente sempre imagina que um artista, uma pessoa que trabalha com a natureza, com a arte, ela é mais leve para encarar isso. Nesse sentido, eu sou, mas não quer dizer que dentro de mim mesma eu não tenha aquela vontade de dizer assim, eu vou fazer uma plástica, ou eu vou puxar um pouquinho, ou usar cosméticos para ficar parecendo mais jovem. Isso passa por minha cabeça, como de qualquer um. Mas se eu não conseguir, se eu estiver bem, isso é que me importa. Eu sei que, por exemplo, talvez eu estivesse
Tem uma frase nos Estados Unidos assim que é bem popular no meio dos negócios, no meio de Sim. empresários, de pessoas assim. Então, quer dizer, você precisa aparentar sucesso para ter sucesso. Então, eu concordo com isso. É verdade, é Aparentar verdade. sucesso para ter Estatisticamente é sucesso. verdade. Aham. Mas eu nunca consegui. Às vezes se eu não estiver arrumada e pintada e com maquiagem e precisar ir rápido para um lugar, eu vou. Não estou nem aí, a maior cara de pau e boto o queixo para cima e me comunico com as pessoas olhando nos olhos do mesmo jeito, sem demonstrar inferioridade porque eu estou desarrumada, sem ter medo e nem ficar com complexo porque não estou. Mas nesse ponto, eu acho que naquele momento, com a impressão que eu causo àquelas pessoas, é que eu não tenho sucesso. Eu sei que eu estou errada em fazer aquilo do ponto de vista de negócios. Né? Porque diz assim, nossa, ela teve contato com Barack Obama, com as grandes referências mundiais, e é tão simples. Precisa ser diferente, né? Você carrega a essência da simplicidade. Muita gente não aceita isso. Né? Eu acho que muita gente espera que eu chegue toda cheia de ouro, toda, sabe? Pomposa, espera né? que eu esteja com a cara mais magra, entendeu? Então, eu sei disso. Mas eu isso sei para você lida com isso com tranquilidade? Se for necessário, eu lido com isso com tranquilidade. Eu não tenho, como se diz, eu estou consciente de que eu podia muito bem ter mais cuidado em, sabe, me arrumar melhor e tudo. Eu estou consciente disso, eu deveria. Mas se eu não fizer, se der a preguiça, ou não tiver tempo, eu esquecer, mas na última hora eu lembrei de sair correndo, também eu não vou deixar de fazer. Você falou em vaidade, então você não é refém dessa vaidade? Não sou. Né? Definitivamente não. Encara a passagem do tempo, o número, então vou viver aquela fase e tudo bem. Às vezes eu brinco com pessoas jovens, principalmente homens, né? Eu digo, tem um garoto bem bonitão aí, eu digo assim, tu gosta de véia? Você foi casada com um americano, hoje você Estou divorciada. Está divorciada, mas desse casamento teve filhos? Eu tive uma filha, a minha filha eu já tinha no Brasil. E meu filho nasceu na base americana do Panamá. E eles moram na Califórnia. Ela mora em Los Angeles, ele mora em São Francisco. Quer dizer, Santa Cruz. Coincidência, Santa Cruz, cidade perto, na Bahia de São Francisco. E mãe, ser mãe, para a NASA, a garota lá do interior do Piauí, também foi dentro do que todos esperam? Você tem que ter um filho, tem que ser a mãe cuidadora, ou também teve a rebeldia? Como mãe, principalmente mãe de criança muito pequena, de bebê, de criança pequena até, sei lá, ficar mais independente, eu acho que eu fui muito dedicada e eu tinha uma preocupação em fazer tudo do cuidado de meus filhos quer dizer, da forma científica, né? Por exemplo, eu devorava toda a literatura recente sobre alimentação, sobre nutrição, sobre segurança. Eu tinha aqueles plugs de plástico, de borracha para botar nas tomadas. Eu não tive babá. Para minha filha eu tive babá, que eu morava no Brasil. Nos Estados Unidos não tive babá. Você que... E era eu que... quando eu vinha no Brasil com meu filho, eu ficava assim chocada com as mulheres que viajam cheias de babá e os meninos. E as mulheres... as mães de filhos pequenos com a babá que cuida do menino, que bota o menino para dormir. Então eu ficava meio chocada com isso, porque eu não me lembrava mais como eu era antes, entendeu? Porque eu, como brasileira aqui, também eu fazia isso, né? Eu tinha babá e tudo. Mas sempre tive o trabalho o cuidado de ler para eles à noite, todo dia, na cama, na hora deles dormirem, para incentivar o gosto por literatura, por livros. Mas não quer dizer que eu fui uma mãe perfeita.
Não, mãe sempre acha que É. falta alguma coisa, né? Não, eu tive, por exemplo, eu não soube lidar com minha filha quando ela era adolescente. Eu acho que eu podia ter sido um pouco mais firme, mas eu era muito insegura com relação a isso. E adolescente tira você do sério, né? Você tirou seus pais do sério. Aham. Olha aí, né? Ela estava herdando, não estava roubando, não. Nasa, infelizmente, nosso bate-papo, você retorna final de agosto, né, para os Estados Sim, Unidos. Sim. Você fica sempre vindo ou só quando tem um momento desse, como uma exposição na Unifor? Eu tento vir todo ano para o Brasil e os lugares onde eu mais passo tempo aqui são em Picos, que é a base da família, né? Aham. E aqui em Fortaleza, que para mim é a minha segunda casa, e em Teresina, Brasília e São Paulo. São esses lugares onde eu mais passo tempo. Que maravilha. Então, a exposição NASA e a Natureza, não é isso? Na natureza. NASA na Natureza fica até o final de agosto. E é Na NASA Unifor. com Z. NASA com Z. Nasa, você está nas redes sociais, vocês, né? Sim. Então, como é que ele acha? Quem quiser conhecer mais o seu trabalho? O meu Instagram é nasa.artist. Ai, meu Artista. Deus. Artista artista em inglês, sem Tá. o A no final. Não, perfeito. Artiste. Artista. Então veja lá, acompanhe a Nasa, o trabalho dela, e você também já sabe, nós temos um canal no YouTube, Viver Mais com Ian Gomes. Terminou aqui o nosso café com a Nasa, você vai lá, assiste de novo, compartilha com os amigos e também pode seguir Ian Gomes, jornalista, no Instagram. É Instagram? Instagram. Instagram. Nasa, foi uma alegria ter você aqui, um brinde mais uma vez à vida, à natureza. Adorei conhecer você. Viver Mais de hoje. Eu também. Viver Mais de hoje fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Combinado? Apoio Cultural. Faça pós-graduação Unifor, agora com cursos em EAD. Mais informações unifor.br.